se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém, igreja? Amém. Lucas 7, 11 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Amém. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Jesus, obrigado pela tua presença. Senhor, obrigado. Poderíamos ir embora depois dos louvores, que grandes coisas o Senhor fez neste lugar. Louvado seja o teu santo nome. Bendito és tu, Senhor. Fala comigo nessa noite, para que através da minha vida, os meus irmãos venham sair daqui alimentados pelo teu poder e pela tua glória. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Podemos sentir a tua presença na realidade deste lugar. Senhor, a liberdade é sua, o querer é seu, o efetuar é seu. Temos certeza que sairemos daqui, meu Senhor da glória, levando, meu Senhor da glória, cada um a sua porção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lucas começa narrando aqui que Jesus, depois de estar lá em Cafarnaum, onde curou o cego do centurião, foi para a cidade de Naim. E a cidade não era perto uma da outra. Foi uma viagem exaustiva, onde os discípulos e uma grande multidão seguia Jesus, porque onde Jesus passava, ele arrastava as pessoas. E quando o Senhor chegou na porta daquela cidade, ali estava saindo um cortejo. Uma mulher viúva perdeu o seu único filho. E aquela multidão eles moravam numa vila agrícola. E aquela multidão era muito unida, se conheciam. E todos já tinham compaixão daquela viúva. Porque antigamente, irmão, se você ler o livro de Ruth, no Antigo Testamento, quando o homem morria, antes de ter uma idade avançada, as pessoas entendiam, a gente lê a narrativa, a gente entende que as pessoas estavam sendo punidas pelo Senhor por causa do pecado. E aquela mulher já era viúva. O filho devia ter uns 20 e poucos anos. E ela também estava sendo punida. Assim as pessoas acreditavam, porque viúva, e agora perdeu o seu único filho. E quando a pessoa ficava viúva, a mulher ficava viúva, a responsabilidade do herdeiro era sustentar a mãe. E aquela mulher já não tinha sustento nenhum, porque ela já não tinha um marido, ela já não tinha um único filho. Então aquela mulher estava numa tribulação muito grande, estava numa tristeza e numa lacuna espiritual muito grande, ou emocional muito grande. E todos ali que acompanhavam o cortejo via a tristeza daquela mulher, via as lágrimas daquela mulher, mas só Jesus sabia como ele estava por dentro. Irmão, só Jesus conhece o nosso interior. Às vezes a gente chega aqui rindo, chega aqui brincando, mas só Deus sabe o socorro que nós estamos necessitando quando passamos por essa porta. Com aquela viúva não foi diferente. Quando o Senhor chegou naquela cidade, que viu aquela tristeza, irmão, quando o Senhor chega, a tristeza tem que sair. A alegria toma um lugar. E quando o Senhor chegou naquela cidade, a morte não teve mais vez, porque onde Jesus chega, a vida. E a vida que o Senhor nos dá vida em abundância. E o cortejo ali seguia. E quando Jesus olhou para aquela mãe, que viu aquela mulher chorando, que a palavra diz que ela chorava, o Senhor se compadeceu daquela mãe. Irmãos, quantas vezes a gente chora nos pés do Senhor, e o Senhor se compadece, o Senhor é misericordioso, irmãos.
Então nós temos que continuar chorando aos pés do Senhor, independente da nossa necessidade. Irmão, glória a Deus, aqui ninguém perdeu filho, mas cada um aqui tem o seu problema, cada um aqui tem como chorar aos pés do Senhor, tem a sua necessidade, e o Senhor sabe de cada necessidade de cada um aqui nessa noite. Irmãos, o Senhor não viajou ali em vão para Naum, foi uma viagem longa. E o Senhor não nos trouxe aqui em vão. Esse ministério não se encontra com portas abertas, não é em vão, irmão. A necessidade de cura, a necessidade de ressuscitação daquele que está morto espiritualmente. Irmão, o Senhor se encontra aqui. Isso não tem dúvida nenhuma. E diz a palavra que quando aquela mulher, o cortejo ia na frente, a multidão, e aquela mulher por último, atrás daquela multidão chorando. Irmãos, aquela lágrima, só Deus sabe como estava rolando naquele rosto. Aquela mulher estava abalada espiritualmente, aquela mulher estava abalada emocionalmente, aquela mulher já estava pensando lá na frente como ia sobreviver financeiramente, porque não tinha, irmão, quem ia garantir o sustento daquela mulher. Irmão, ser viúva na antiga Jerusalém era complicado. Mas há um Deus, irmão, que se faz presente na nossa vida. Há um Deus que chega no momento da necessidade de cada um. E o Senhor chegou no momento da necessidade daquela viúva. A necessidade dela, irmão, era o espiritual, era o emocional, era a sobrevivência financeira. Porque ela tinha dentro, morreu, não vai ressuscitar. E como eu vou viver? Perdi meu marido, perdi meu único filho, como vou sobreviver? Irmãos, para ela o filho não morreu, estava sendo enterrado, estava saindo ali para ser enterrado. Mas o dono da vida chegou e encontrou a morte. E a vida veio. Irmãos, e quando o Senhor tocou, diz aqui a palavra. Vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Chegando, tocou os guifes, e parando os que conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, foi um toque do Senhor. Às vezes a gente necessita de um toque do Senhor na nossa vida para tudo se transformar. Irmãos, e como é bom quando a gente está orando, principalmente de madrugada, que a gente sente o Senhor nos tocando, irmão. E o dia quando amanhece, irmão, a gente vê tudo diferente, porque teve transformação. Às vezes a gente está olhando com os nossos olhos naturais, está tudo como está, mas no espiritual houve um toque do Senhor. E o Senhor tocou aquele esquife e ordenou para ele levantar. E quem estava carregando ali não entendeu, irmão. Tem coisa que não é para entender, mas é para crer que Jesus pode todas as coisas. Eu não entendo porque que aconteceu isso, mas aconteceu porque assim o Senhor quis. E o dono do milagre é o Senhor. Não é quem estava carregando os esguife. Não é quem estava para enterrar aquele jovem. E nem a mãe dele tinha esse poder. Mas, irmãos, na nossa necessidade é que o Senhor se faz presente. Só o Senhor sabia da necessidade daquela mulher. Ali todos conheciam, mas por fora tinham até pena. O Senhor também teve compaixão. Irmãos, às vezes a gente chora, o Senhor continua derramando as misericórdias dele sobre a nossa vida. Às vezes a gente chora, a gente sente, tem a sensação que o Senhor está secando as nossas lágrimas. Às vezes a luta é tão grande, irmão, mas o Senhor nos dá certeza que o poder dele é maior. E ali havia choro, ali havia um cortejo, mas o poder de Deus entrou. E diz a palavra aqui, irmão, que entre aquele povo, o que era tristeza, o que era preocupação, se transformou em alegria. Porque quando o Senhor chega, tudo se transforma. Tudo se faz novo. E o Senhor deu vida, irmão. O Senhor deu vida àquele jovem. E aquele jovem teve como sustentar a sua mãe. E diz aqui, sentou-se e o que estivera morto passou a falar. E Jesus lhe restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Irmãos, olha que coisa linda. A mulher saindo com o filho morto, chorando, viúva, o único filho. Jesus restituiu, colocou aquele homem vivo, de pé, e entregou na mão da sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Irmãos, é isso que tem que acontecer na vida da gente. As pessoas têm que olhar o que o Senhor faz na nossa vida e sentir temor.
e saber que há um Deus que está conosco, de saber que há um Deus que transformou a nossa vida, de que há um Deus que está transformando a nossa casa, a nossa família, independente da situação que você está vendo, independente que as pessoas falam que nada está mudando, que tudo continua a mesma coisa, mas no espiritual há mudança, irmãos. E quando acontecer, como o Senhor falou, levanta e anda, Ele vai levantar e vai andar, e seus problemas vão ser restaurados. Tudo vai ficar para trás, irmão. Porque quando o Senhor chega, algo tem que acontecer. Não pode o Senhor entrar na minha vida e na sua vida e tudo continuar a mesma coisa. Se tem morte, irmão, vai chegar a vida. Se tem enfermidade, vai vir a saúde. Se você está morto espiritualmente, há um Deus que te ressuscita. Porque a palavra de Deus diz que o cair é dor, mas o levantar é do Senhor. E Ele fortalece o que está fraco e Ele levanta o que está caído. E a multidão disse: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Irmãos, e glória a Deus por isso. Há profeta ainda em Israel. E Deus tem visitado o seu povo. Irmão, cada culto aqui neste lugar, o Senhor se faz presente. Antes de chegarmos aqui, independente que vai ter culto quarta, segunda, terça, esse lugar pertence ao Senhor. E Ele está aqui todos os dias. E eu creio que a nossa casa também é assim. Pertence ao Senhor, o Senhor está ali dentro todos os dias. O Senhor tem tomado conta do seu povo. O Senhor tem transformado as nossas tristezas em alegria. Irmão, você pode sair daqui e chegar aqui de um jeito. Aos olhos humanos você pode sair do mesmo jeito. Mas dentro de você é uma voz dizendo que está mudando. Que está havendo transformação. Que está havendo restauração. Irmão, eu estava ali sentado, o Senhor estava me dando para levantar um clamor. Quando o André falou dessa moça, para levantar um clamor para o neto da NET. Eu não sei o que está acontecendo lá naquele apartamento, mas eu quero dizer para os meus irmãos que esse Deus que nós confiamos e cremos, esse Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Ele vai visitar o Davi. Ele vai visitar a esposa do Marcelo, porque é um Deus que traz vida. É um Deus que não tem compacto com a morte. É um Deus que nos anuncia coisas boas, coisas novas. E eu peço, irmão, vamos interceder por essa moça e vamos interceder pelo Davi, pela NET. Eu não sei o que se passa, eu não sei o que ele tem, mas Deus sabe o que está acontecendo lá naquele lugar. Então, no final, nós vamos levantar um clamor por essa moça e pelo neto da NET, pela NET, pela família. Porque às vezes, irmão, é espiritual. A gente pensa que é doença física, mas é espiritual. E o espiritual, irmão, só Jesus. O médico pode passar remédio, o médico pode dar diagnóstico, mas a outra palavra vem do Senhor. E no espiritual, só o Senhor para libertar, para curar e para transformar. Irmão, vamos ficar com essa palavra. Se levantou um profeta. Há um profeta no nosso meio. Há um Deus de poder. Há um Deus que cura. Há um Deus que transforma. Há um Deus que liberta. E há um Deus que ressuscita. Então, se você agora, nesse momento, se encontra desanimado, se encontra abatido, tem alguém doente, tem alguém para morrer, sabe que o dono da vida se encontra neste lugar. Um Deus que levanta, um Deus que muda a história, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que faz tudo novo, um Deus que tem poder para chegar no cortejo fúnebre e colocar a mão e aquele menino levantar, seja quem for que esteja morto. Se o Senhor colocar a mão, vai ganhar vida. Porque nós servimos um Deus de vida. Um Deus de alegria. O povo estava triste e chorando, mas houve alegria naquela cidade. A viúva de Naim foi compadecida. Deus teve compaixão daquela mulher. Deus restaurou a sorte daquela mulher, restaurou a vida. Ficou viúva, o marido morreu, mas o filho tinha como sustentar a mãe. A mãe ia sobreviver pelo filho, o herdeiro, que assim
determinava a palavra de Deus, as viúvas. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor tinha um carinho, uma preocupação muito grande pelas viúvas. Irmão, então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Nosso Deus traz vida onde existe morte. Nosso Deus traz alegria onde tem tristeza. Nosso Deus traz abundância onde tem escassez. Nosso Deus traz saúde onde tem enfermidade. Nosso Deus é um Deus que muda a história. Nosso Deus é um Deus que faz novidade de vida. É um Deus que traz existência aquilo que não existe. Então não desanima não, irmão. Continua confiando, continua esperando, porque aquela viúva com toda a sua tristeza, Deus ouviu o clamor dele, chegou na hora da necessidade dela. Qual tem sido a sua necessidade? Na hora certa o Senhor vai chegar. Em nome de Jesus, irmãos, vamos ficar de pé. Toma posse dessa palavra, amém?